Sejam todos muito bem-vindos ao AI em Foco, uma realização da Associação Semper Fidelis, em parceria com a Giant Inovação e apoio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal. Nosso papo hoje é com o Eduardo Storheffer. Vai certo, Eduardo? Quase. Quase! Olha aí. Até o final eu vou falar certo sem dúvida nenhuma, pessoal. Então a gente vai entender como que a inteligência artificial está lá no cenário da engenharia, da construção civil, né, Eduardo? A gente vai saber tudo com um cara de muita experiência, desenvolver a bagagem que esse cara tem aqui para ajudar você, a mim e todo mundo que vai poder se conectar com esse conteúdo, como que a inteligência artificial já está na nossa realidade, o que ele prevê para o futuro dentro desse segmento, tá bom? Eduardo, obrigado por ter vindo aqui. Tá? Esse papo aqui é para a gente passar para o pessoal, inclusive do nosso evento que vai vir por aí também de inteligência artificial, o AI Experience, né? Para ajudar o pessoal a entender. Né? A gente já teve um papo mais amplo com algumas pessoas e na engenharia. Como é que isso funciona? Né? Mas antes de chegar lá, eu quero saber um pouquinho da sua jornada. Quem é o Eduardo? Bate um papo com a gente, explica como chegou até aqui. Começar pelo sobrenome, né? Storheffer. Ah, que bonito. Né? Seria um fazedor de aço, assim, em alemão, né? Stahl, aço, Heffer, fazedor de aço. Olha que legal. Então, ferreiro. Ferreiro. Vamos para ficar Vamos mais resumir. fácil. Isso, vamos resumir. resumir. Né? Mas, Jorge, antes de mais nada, obrigado também por essa oportunidade. E dá um saudosismo a gente lembrar a origem, como é que a engenharia veio agregar, está no DNA da gente hoje. A gente dorme pensando em engenharia, acorda pensando em engenharia. E na década de 70, o Brasil viveu um milagre na área de engenharia fantástico. Né? Eu fui criado, eu era pré-adolescente naquela época. Então você estava falando de Transamazônica, você estava falando de Ponte Rio-Niterói, Sim. Você falava de Itaipu. Bom, aqui no imaginário da gente, né, você vê a engenharia, né, o governo investindo com obras gigantescas. Pô, aquilo era um sonho, ser engenheiro. Né? E eu me dediquei aqueles anos ali em me preparar para os vestibulares. Eu morava em Porto Alegre, fiz vestibular da URGS, e nunca pensei em outra Carreira que não fosse engenharia. Né? Apesar de não ter ninguém na família, né, na área de engenharia. Meu pai é funcionário público estadual da Secretaria da Fazenda, lá no Rio Grande do Sul. Mas eu investi meu tempinho ali naquilo. É a engenharia que eu quero e logo no início da década de 80, servi as fileiras do Exército, oficial do Exército temporário, na arma de engenharia também. Então eu era combatente militar de engenharia, concluindo engenharia civil. Né? E aí é interessante, até para quem não sabe, mas a primeira engenharia que se viu foi a engenharia militar. Depois se dissociou da militar e se criou a engenharia civil. Entendi. Né? E aí foi a dedicação sempre, a vida toda. Eu tive a oportunidade, Jorge, na época de estudante, estagiar em todos os segmentos da engenharia, desde patrimonial, obras pesadas, a parte imobiliária, de avaliações. Então eu tive uma oportunidade de visão muito macro e ainda mais dentro das próprias Forças Armadas, né? Já cedo, trabalhando com engenharia pesada, pontes, viadutos, barragens. Grandes obras naquela época, né? Então aquele negócio, né, fazendo parte da nossa vida. Né? E mais adiante eu tive a oportunidade de vir transferido para Brasília como militar, trabalhar numa comissão regional do Exército aqui. Entendi. Fiquei, hoje estou na Fox há 24 anos. Nesse meio tempo tive uma oportunidade na África, em Angola, fui morar em Angola. Trabalhei nos 18 províncias lá de Angola, né, sediado em Luanda, rodando com obras por lá. E mais recentemente assumimos aí o desafio da presidência do SINAEM, DF, né, que é o Sindicato das Empresas de Engenharia e Arquitetura Consultiva. Né, e também hoje sou membro da Câmara de Civil do CREA de Brasília, né? Então, assim, a vida toda dedicada à engenharia, adoro o que faço e se tivesse que fazer tudo de novo, com absoluta certeza, começava tudo de novo, porque é um porre. Tá dentro da gente, tá no DNA da gente. Né? Não, perfeito, cara, que história, sensacional. Você veio com atividade militar no Brasil e ficou. Pois é. Olha que eu vim para cá em 98. Como era um período temporário de oficial de uma seção técnica do Exército, tinha um prazo até 2001. E casou de eu terminar esse prazo em 2001 e já
estar atendendo também a Fox, né, como gerente de infraestrutura nacional da Fox Engenharia. Estou até hoje, 24 anos aí, trabalhando aqui em Brasília na Fox. Bacana, bacana. Então vamos falar um pouquinho mais da Fox também. Já assim, como é que a automação tem impacto nos processos de engenharia e que ganhos você conseguiria dizer para a gente que você já... Essa automação aconteceu isso, mudou radicalmente e foi excelente. Eu brinco com o pessoal aqui que a gente é o famoso Jurássico Park, né? Que a gente foi formado, eu peguei regra de cálculo. Mas a gente usava uma régua para calcular. Imagina fazer integral derivada com régua. Olha aí surgiram as primeiras PB700 da Cássio, que eram umas calculadoras desse tamanho, alfanumérica. Aquilo ali era eu não imaginava coisa mais evoluída do que aquilo naquela época, né, a década de 80. Então eu aprendi a projetar nanquim, na mão, com uma caixinha de gilete, porque ia raspando a mão e borrando o papel vegetal. Você passava e aí eu pegava a gilete para poder limpar aquilo que eu sujava. Então era um negócio assim. Gente, é inacreditável quando a gente fala isso, as pessoas não acreditam, né? Então, eu sentia a questão dessa revolução tecnológica, automação dentro da engenharia, um ganho. Eu não teria assim, parâmetros para dizer a que nível de evolução isso agregou tanto, mas é incomparável. Né? Eu vivi os dois mundos. O mundo, aquele lá analógico lá atrás, e o digital agora. Lembrando que a gente fala muito em IA, inteligência artificial, mas atrás de uma inteligência artificial teve uma inteligência natural. Né? E nós, eu diria assim, que somos uma geração que nesse aspecto a gente tem uma certa vantagem. Porque você encontrou, vamos falar na nossa área de engenharia civil, por exemplo, você hoje trabalhar com modelos aí de momentos, esforços em determinada estrutura. Né? Você tinha que enxergar isso lá atrás, né? E você realmente enxergava isso na estrutura. Hoje, eu tenho a impressão assim, que se perdeu um pouquinho essa sensibilidade, porque você tem uma máquina ali que está... Já mostra para você... Exatamente. Ele te facilitou até ponto que te deixa um pouquinho preguiçoso até. Entendi. Mas é incontestável, Jorge, assim, o que trouxe de ganho, isso em termos de velocidade, de qualidade, de segurança nos projetos. Produtividade como um todo. Se você puder até pensar assim do que você está falando, né? Exato. Né? Assim, os primeiros projetos que a gente fez imaginando uma linguagem assembler de máquina, lá na década de 80, eram equipamentos da Burroughs. Eram salas enormes onde você marcava com 5 dias de antecedência uma agenda para furar um cartão. Você fazia linguagem BASIC, COBOL, fazia isso no cartão e levava nessa máquina para perfurar ele para ter o teu algoritmo, assim que começou. Daí você tinha lá um softwarezinho que calculava pró-viga, pró-laje e pró-pilar. Mas você só conseguia fazer a estrutura biapoiada. Então quando você tinha um balanço numa estrutura, rapaz... Aí colava as placas, ninguém conseguia ir para frente. Então assim que foi começando, devagarzinho. Então existe um romance por trás disso tudo. Mas hoje a gente vê, sem sombra de dúvidas, não tinha como permanecer naquela... A gente evoluiu muito, né? Felizmente. Né? Não, com certeza. Então assim, pelo que você estava falando, eu até consigo pensar em alguns exemplos que você tem aí de que a inteligência artificial, toda essa evolução da automação realmente deu na prática, assim? Já não se usa mais a calculadora Cássio, sem dúvida nenhuma, né? Exatamente. Não, hoje você, por exemplo, fazer um levantamento, uma batimetria hoje com um drone, informações que vêm do drone direto, né, para o teu terminal, você fazer a modelagem de um... Vamos usar estradas, né? Na nossa área civil aqui. Hoje você tem os offsets, que são as marcações do grade, do nível da estrada, né? Você fazia tudo isso à mão, antes o cálculo de volumetria, etc. Hoje você com o drone, com essas imagens de rebatimento, você já tem automático todo esse relevo. Você já, com a utilização do software, já calcula os cortes e os aterros perfeitamente. Né? E você consegue transmitir essas informações para a ponta da lâmina de um trator D6 lá na frente, no trecho da estrada que está sendo executado. Então,
você consegue entender isso aí? Que isso aqui você passou de um projeto que você levava 1 ano para desenvolver, você faz isso em 1 mês agora. Perfeito. Né? 2010, nós já, Olimpíadas de Londres, 2012, né? 2014 foi a Copa do Mundo do Brasil, 2012 foi a Olimpíadas de Londres. Eu citei recentemente num evento que nós tivemos aqui mesmo, no Biotic, que o pessoal simulou os equipamentos da Olimpíada lá atrás em modelagem BIM. Isso, gente, há 12 anos atrás, né? Com uma precisão impressionante. Mas sempre é importante, Jorge, a gente pensar assim, que para tudo isso nós temos que trabalhar com uma coisa fundamental, é planejamento. Sim. Porque nós nos acostumamos muito a planejar mal e deixar para resolver na obra. Sim. Hoje não. Hoje você tem com toda essa parafernália de ferramentas tecnológicas, você pode planejar bem para ter um resultado bom também na execução da obra. E aí isso vai redundar em ganhos em todas as esferas, né? Com certeza. Todos. Mas aí, Eduardo, assim, certamente não foram só louros, né, nessa jornada de automação e de evolução, né? Sim. Alguns desafios que você consegue dizer para a gente, assim, que você encontrou e falou assim, cara, isso aqui foi um grande desafio até para a gente transpor. Tem algum exemplo? O primeiro deles foi quando nós digitalizamos. Nós saímos do papel para o CAD. Nós estamos falando em 2D ainda, mas agora fazer desenho digital. Sim. Drawing, né, DWG. Esse foi um dos primeiros grandes desafios. Nós éramos céticos, todo mundo disse, como é que a vida estou fazendo a mão, agora eu vou apertar uma tecla e a linha vai sair, uma polyline. Isso a gente não enxergava. Isso foi um desafio para você conseguir virar essa chave. Nossa, foram anos. Teve gente que hoje faz desenho à mão ainda, mas não consegue fazer até hoje. Colegas aí que pegam papel quadriculado, faz o projeto à mão no papel quadriculado. Hoje nós estamos passando outra transformação, um outro desafio. Nós estamos enxergando agora projetos em 3 dimensões, utilizando a plataforma BIM, né, que é uma ferramenta fantástica, Building Information Modeling. Nós estamos agregando informações nos modelos que nós temos hoje de engenharia. Então isso também está sendo um desafio, né? E tudo depois parte pela inteligência natural. A gente fala muito de inteligência artificial, mas não dá para dissociar. A inteligência natural, que é essa que é o cara que vai utilizar as vantagens, não adianta você ter um chat GPT ali se não sabe fazer a pergunta correta para ele. Estou vendo aquele famoso, não adianta você ter uma Ferrari e saber de sua Fusca, né? Perfeito. É exatamente isso. Você tem a Ferrari e está usando ela como um patinete ali. Né? Então esses desafios hoje, sem dúvida, formação de mão de obra capaz, né? Para que possa absorver essa tecnologia aqui. E lembrar ainda que nós somos um país, né, que está em desenvolvimento ainda, e nós temos na área da construção civil aqui uma oportunidade de... um mar de oportunidades. E se você dá um salto muito grande, você alija da cadeia de produção uma grande parte da população brasileira aqui, que não teve ainda essa capacidade de receber. Então, cabe a nós de treinar essa mão de obra, dar opções. Tem que ter uma política pública aí para, envolver, para fazer com que isso chegue nas camadas mais baixas e a gente possa usufruir daí dos benefícios da tecnologia. Né? Dentro a engenharia é muito ampla. Mesmo a engenharia civil, a engenharia como um todo já é... Você tem ideia de quantos cursos de engenharia tem catalogados aí no Brasil? Não sei não. 500 engenharias. Sério? Você ia falar 100, talvez 100 e pouco. Nós temos quase 500. Não, acho que eu ia falar uma dezena, nem chegar a isso. Engenharia de pesca, engenharia de plástico, engenharia, gente, de polímero, engenharia. São quase 500 engenharias hoje. Escritas, protocoladas no Brasil. Nossa. Então você vê que a gama é infinita. É um negócio impressionante. Não, então assim, então na engenharia que já é muito ampla, né? Agora você me deu você explodiu a minha cabeça aqui agora, né? Mas teve algum setor que teve um benefício muito claro, ou um desafio muito claro, que você tem algum exemplo pra gente assim? Você já falou das pessoas, tem pessoas que ainda têm essa restrição e tal, né? Talvez o que o Orlan fala muito bem, que é o tecnocético, né? Muitas vezes e tal, né? Tem algum setor aí que você tem algum exemplo, alguma coisa assim para a gente... Vamos lá. É importante o pessoal entender assim, alguns segmentos da engenharia. Né?
Nós temos a engenharia construtiva, Ótimo. que executa a obra. Perfeito. Nós temos a engenharia consultiva, que é aquela engenharia que participa do processo, né, da vida útil da edificação, desde a análise da viabilidade até o facility, tá, que é a manutenção dos sistemas dentro do prédio. Entendi. E essa faz a parte de gestão, de elaboração dos documentos. E tem quem executa. Em ambas essas áreas, nós tivemos ganhos impressionantes aí com tecnologia. Imagina. Na área de projeto, então, hoje você desenvolve projetos com uma capacidade entre as diferentes modalidades que estão envolvidas no projeto, né? Civil, elétrica, mecânica, né? A própria arquitetura. Então você consegue reduzir e compatibilizar esses projetos de uma maneira fantástica, porque antigamente você já não tinha tanta capacidade de fazer como você faz hoje. Sim. Né? E ainda gerar planilhas de custo, né? Quando você utiliza hoje o Revit fazendo projetos em 3D, a precisão da tua planilha que você entrega, olha, eu vou gastar tanto para executar essa obra, ela está no nível de precisão hoje fantástico, que lá atrás você não tinha essa... Até tinha, mas levava um tempo tão grande e era cansativo. Na parte de execução, bom, aí os ganhos hoje, paletizar a obra, organizar o canteiro de obra, segurança em canteiro de obra. Olha o ganho que trouxe para o social do ESG, dentro da obra social, a segurança que você hoje tem, né, de uma... E até aquele negócio, de repente, o material chegar no momento certo da obra. Planejamento da obra, da entrega, e inclusive você reduz muito o resíduo dentro de obra. Né? Então você traz um ganho, porque você não tem mais o retrabalho que você tinha, até porque, como eu disse, existia uma cultura de deixar para resolver as coisas na obra. Sim. Hoje não. Hoje você resolve no papel aqui. Hoje você bota um óculos com uma realidade virtual e você detecta todas essas eventuais falhas ainda no virtual. Sim. Sim. Quando você vai transformar o teu virtual no físico, lá na obra, você já passou todas essas etapas. Né? Entendi. Hoje você faz simulações aí com os gêmeos digitais. Né? Como assim, então você tem aqui um prédio, digamos aqui o Biotix, e você tem exatamente um gêmeo dele, só que virtual. Olha que legal. Lá no escritório, lá na Fox. Aí eu fico simulando, vamos simular uma rajada de vento de 600 km por hora agora e ver como é que vai se comportar a estrutura. Eu faço isso no gêmeo digital e com ele aqui existindo já. Eu posso trazer sensores daqui de dentro e colocar na minha modelagem e começar a brincar com variações térmicas aqui dentro e ver como é que os materiais vão se comportar aqui. Mas eu faço aonde? Eu faço no gêmeo digital. Eu faço isso brincando no virtual. E ele é exatamente uma cópia do que existe aqui. Então nós estamos hoje... A evolução é tão grande, só que nós mesmos nos auto-impomos limites do que a gente parece que cria os limites, né? Mas a gente solta as amarras. Talvez crença, o céu né? é o limite. Talvez crença, né? Exatamente. Pô, nossa, sensacional. A expressão gêmeo digital. Pô, gêmeo digital. Você vai ouvir falar muito aí sobre gêmeos digitais. Nossa, sensacional. Assim, quais são as habilidades e treinamentos necessários para os profissionais de engenharia para se adaptarem às novas tecnologias, inteligência e automação? Como é que você vê isso aí? A palavra primeira, o cara tem que ser curioso. Bom, olha, legal. Sabe? O engenheiro, ele tem que ter uma palavrinha aqui dentro que é chamado porquê. Por que que é assim? Para tudo. Por que que é assim? Quando tu começa a criar, instigar isso, tu faz com que a pessoa ela desenvolva aí a capacidade de poder questionar e questionar. Nós vamos evoluindo sempre. Por que que vai ser dessa forma? Por que que não é da outra? Então, essa é uma primeira, eu diria assim, é uma virtude do bom engenheiro. Sim. Tá? Nunca esqueça a canetinha e o papel também, tá? Olha, se eu falar isso aqui, eu sou jurássico, né? Mas não esqueça. Eu vou contar aqui uma história interessante. Por favor. Essa aqui é muito boa. Eu recebi de presente uma vez um cliente, eu estava na Caixa Econômica, e me deram uma agenda digital. Isso foi em 2001, fazem aí 23 anos. 2001, recebi de presente de Natal agenda digital. Eu adorava papel no bolso, andava com a minha paletó, papel para tudo que é lado.
Aí comecei a salvar senha, telefone, todo mundo na agenda digital. Botei no bolso, fui acompanhar uma obra dentro de um reservatório, lá na cobertura do edifício Matriz da Caixa, aqui em Brasília. Quando eu estava cheio para olhar o reservatório, o que aconteceu com a agenda digital? Caiu. Mergulhou. Ih, rapaz, aquele negócio tinha uns 8 metros de profundidade, os caras conseguiram pegar, trouxeram. Óbvio que tudo que estava ali dentro, perdi. Rapaz, eu fiquei em choque. O que eu vou fazer da minha vida agora? Estava tudo ali dentro daquele... né? Comprei um pé. Você já conseguiu mudar do papel para aquilo? Já se adaptado e tal? Desculpa. Voltei para o papel, bloquinho de... Então eu sempre guardei isso comigo aqui. Ó. Engenheiro, papel e caneta, não esqueça. Um dia vai ser útil. Sempre funciona. Sempre vai ter um uso com papel e caneta. Perfeito. Né? Mas então, assim, o que tem que ter? Primeiro, curiosidade. O cara tem que ter, assim, sabe, sede para saber por que é assim. Não se contentar com... Isso vai fazer com que ele prospere dentro e tenha uma visão de inovação. Sim. Ele tem que ser um cara inovador. Né? E não inovar por inovar só, para inventei uma coisa nova. Não, sabe? É ter aquela busca constante de tornar o mundo melhor, mais fácil. Sim, até uma planilha em Excel que você vai fazer, vai desenvolver, pode facilitar muito o seu dia a dia. Sim. Então o engenheiro, ele tem que desenvolver esse predicado aí. Aperfeiçoamento constante. Gente, hoje nós temos o próprio ChatGPT hoje, né? Se você souber fazer a pergunta correta, hoje você tem informações. Hoje nós já utilizamos na empresa para fazer seleção de editais públicos, informações, a gente utiliza o ChatGPT, com uma velocidade fantástica. Então, a gente agregou isso já na rotina do escritório. Perfeito. Tá? A gente sente isso hoje, o ganho que a gente... Antes você analisava 1, 2 editais por dia, hoje analisa 5, 6. Então, a velocidade... Aumentou muito a produtividade. Mas tem que saber fazer a pergunta certa, senão você vai para a direção errada também. Uhum. Né? E aí nós batemos um local que é a origem de tudo agora. É a nossa academia. Né? Então, nós temos que ter... Sempre foi falado isso, e mais do que nunca isso nós temos que ter professores, doutores, mestres, bem remunerados. Nós estamos perdendo nossos cientistas aqui, continuam saindo a rodo do país. Sim. Né? Isso aqui ninguém consegue mudar essa chave. Nós temos que trazer esses caras de volta, nós temos que criar uma cultura e um DNA aqui, enraizar isso, e aí nós vamos ter alunos por excelência, né? Porque vão ter um espelho, docentes em excelência. Sim. Ali que começa a mudança, não adianta aqui a gente ficar falando 2 dias aqui, o princípio de tudo está ali. Então esse é um dos desafios que todos nós temos aí, principalmente em engenharia, arquitetura, para implantar e colher os frutos dessa tecnologia fantástica que está aí. Né? Não, sensacional. E você falando, assim, corrobora exatamente com o ecossistema de inovação. Né? O engenheiro tem que ter essa velocidade, né? Essa curiosidade, como você falou, realmente para inovar, né? Sem dúvida nenhuma. Você tem engenharia em tudo, né? E tem que dar isso para quem está lá na academia, quem está entrando lá agora. Né? Isso é Exato. importante, concordo contigo. Acho sensacional essa sua fala. E assim, dentro você citou um pouquinho de ESG, né? Falou da mudança, então, aprofundando esse tema, dentro da engenharia, dentro da construção civil e tal, quais ganhos você conseguiria dar para a gente, assim, de fato, né? Que a inteligência artificial trouxe numa obra, de repente, que você já fez um trabalho, dentro de alguma coisa que você já vivenciou, então, o que você poderia dizer para a gente, assim, até para quem é engenheiro e vai estar aqui pensando, né? Vai estar vendo, assim, putz, não tinha pensado nisso, não tinha feito isso ainda, hein? Olha só, o ESG, o ASG, né, o environmental, o ambiental, a nossa indústria da construção é uma das maiores poluidoras do planeta. Então você hoje trabalha com revestimentos, a própria queima do cimento, né, o clinker do cimento, você tem uma emissão de CO2 violenta na atmosfera e a gente tenta mitigar isso até com classes de cimento menos danosas para o meio chamado CP4, cimento Portland 4. Né? Nós temos os selos internacionais de sustentabilidade, né? Um dos mais famosos é o LEED, do GDC americano, e o USGBC, né? E o Green Building Council. Então eles procuram com isso
criar parâmetros para certificar a edificação para que ela reduza a pegada ecológica dela do máximo possível. Então, quando você pega um ASG e aplica isso dentro da tecnologia hoje embarcada nos processos construtivos, você tem evidências claras aí no ambiental. Vamos começar lá. Hoje, os produtos que nós temos, eles já são desenvolvidos. Você, quando vai lá na ferragem comprar uma determinada tinta, você já sabe o nível de absorção dela, de calor, de refratância dela, para refletir as ondas de calor e melhorar os aspectos internos térmicos da tua edificação. Então você vê que isso tudo já está agregado dentro do produto, a cadeia. Claro que isso levou um tempinho, Sim. Mas hoje quando você projeta, você já leva em consideração isso aqui. Olha o ganho que você tem aí só na esfera ambiental. Sim. Né? Trazendo tecnologia para dentro do nosso canteiro de obras. Vamos falar do social. Eu há pouquinho citei aqui as questões. Brasil, campeão mundial de acidente de trabalho, como reduziu. Né? Você cria hoje condições, tanto de trabalhos em altura, em espaços confinados, o controle do peão ali da obra, a organização do canteiro, a segurança no canteiro. O uso dos EPIs, né? O uso, né? Sabe, é resistente, né? O cara, eu sou machão, não vou botar luva aqui, porque quem usa luva não. Sabe? E são trabalhos que vieram sendo feitos e foi dada uma importância muito grande para isso e que vai agregando isso, inclusive, também é motivo de pontuação dentro desses selos, né? Nós temos as questões da eficiência energética hoje, tem um programa nacional brasileiro, a ENSE, né, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, o Procel edifica, todos os prédios públicos federais têm que ter nível A no Procel edifica em eficiência energética, e aí nós estamos falando de eólica, nós estamos falando de solar, a parte de conservação de energia térmica, né, envoltória da edificação. Então, tantos parâmetros que tudo isso agregados, né, você traz um ganho social tremendo. Então, nós já falamos do ambiental, falamos do social, e depois nós entramos na governança. Sim. Né? Como fazer chegar tudo isso em todas os stakeholders, todos os envolvidos no processo. Né? Nós estamos falando muito aqui, estamos todos ainda impactados com a tragédia do Rio Grande do Sul, né? E a gente vê detalhes lá interessantes. Hoje vamos falar de Big Data. Big Data são informações. Hoje, os homens mais ricos do mundo vendem, sabe o quê? Informação. Gente, informação vale mais que petróleo, mais do que ouro. Então você tem que saber armazenar, tratar. Nós temos aí a LGPD, Lei de Proteção Geral de Dados, né? Isso virou uma competição muito forte entre as empresas, você resguardar, né, aquilo que é do seu DNA, da sua empresa, isso faz parte desse processo. E da publicidade de como isso está sendo guardado. Exato. Pessoa, né? Isso segurança. Faz parte da governança. Sim. Nós estamos num novo mundo, eu diria assim, né? Felizmente estamos abrindo a cabeça para essa questão de compliance, de ética, de transparência. Sim. Né? Tudo isso, gente, você consegue hoje, junto com o IA, a inteligência artificial, fazer a gestão disso aqui. Isso aqui é governança dentro. Então você vê como hoje ESG ele está diretamente linkado com as boas práticas da engenharia. Que bom! Perfeito. E que seja assim, temos que investir nisso cada vez mais. Olha, que você está falando assim, primeiro começa na consciência até, né? Sem dúvida. Do cidadão, né? Cidadão, até do empresário que está fazendo. Então acho que a gente tem as duas pontas aí, né? E você falando, eu consigo ver exatamente isso acontecendo, né? Até porque hoje, assim, Brasília tem muitas obras, né? Tem regiões aqui com muitos prédios subindo e tal. Realmente eu consigo ver uma melhoria muito grande, né, no desperdício em canteiros de obras. Exato. Né? Aqueles famosos entulhos, né, que tinha lá já não está tudo muito bem você organizado. Recicla hoje, reaproveita, tem uma série de outras utilizações também para reduzir e mitigar esse impacto que gente, é violento. E esses cálculos também com a inteligência artificial acho que são fundamentais, né? Você já tem uma previsão muito fácil, né? Sem dúvida. Hoje você faz o planejamento todo seu. Aí nós temos aí terminhos hoje que estão, né, no linguajar, o blockchain, aí você fala depois de iOS, realidade virtual, realidade aumentada,
Então isso passou a ser assim, um vocabulário que até 2, 3 anos atrás, né? E nós desenvolvemos muita coisa. Hoje nós trabalhamos na nuvem, né? Rede em nuvem, e tu vê que há males que vêm para bem, né? A gente, quando estava no meio da pandemia, tinha gente chorando e tinha gente vendendo lenço. Exatamente. Porque muita gente encontrou oportunidades ali. E nós passamos a trabalhar com uma nova forma, o home office, né? Olha o que isso reduziu. Eu mesmo sou um exemplo disso. Eu viajava uma vez por mês a São Paulo, né? No mínimo. Então o gasto de querosene de aviação vai e vem. Hoje as reuniões são transformadas em reunião online. Eu não viajo lá tão seguido como... Sim. E até então a gente estava naquele home office, como é que vai ser isso? Pá, de uma hora para outra. Então, a parte de saúde, o Brasil hoje, nós temos aqui exemplos com redes aí, vamos falar do Sírio, do Sara, do Einstein. Sim, são hospitais hoje a nível de de América Latina que são referência. São referência. E que olha quanto que nós evoluímos, né? Foi preciso de uma pandemia para a gente... Temos aí agora as novas leis, diretrizes nacionais de saneamento básico, né? Que é fundamental. Né? Se você parar para pensar que o que mata mais no Nordeste hoje é diarreia, você acredita nisso? O que mais mata lá é diarreia, porque o cara não tem água encanada. E eu e tu estamos aqui sentados falando de IA, inteligência artificial, e o cara está morrendo porque não tem água encanada. Exatamente. Então, assim, é um Brasil de contrastes e nós temos que diminuir esse contraste. Né? Isso cabe a todos nós, políticas públicas bem documentadas, bem implementadas, né? Nós temos aí frentes importantes, temos a implantação do BIM, que está aí, nós temos a nova lei de licitações que está correndo aí no mercado, temos que analisar bem isso e aproveitar, né? Nós temos a reforma tributária para fazer nesse país. Então, assim, oportunidade, Jorge. Tem muita coisa acontecendo, sem dúvida nenhuma. Tem que organizar isso aí, né? Porque senão vira uma torre de Babel. Exatamente. Eduardo, a gente está chegando no finalzinho do nosso podcast aqui. Infelizmente, cara, assim, eu tenho certeza que você também está com pena. Mas faz parte da jornada aqui, sem dúvida nenhuma, né? Uma pergunta que eu faço para todos os entrevistados aqui, como é que você vê, né? Você já deu algumas pinceladas aqui para a gente, como é que é o presente, né? Como é que foi o passado, como é que é o presente, um pouquinho do que vai ser o futuro. Mas se eu der um cenário de 10 anos, como que você vê isso, inteligência artificial para a engenharia, para o seu ramo, e sobretudo que avanços, se você puder exemplificar, né? Assim, pô, Jorge, eu acho que isso aqui vai mudar muito e vai mudar para melhor. Vai. Hoje, vamos dar um exemplo bem prático aqui, o Waze. Hoje as Smart Building, aí, as cidades, Smart Cities, né, elas hoje têm uma conectividade impressionante. Hoje você sabe exatamente, até eventos como esse climáticos que ocorreram no Rio Grande do Sul, eu enxergo isso aqui no futuro, a gente mitigando em muito as tragédias que estão... Prevendo muita coisa. Prevendo. Né? Nós vamos ter modelos matemáticos, claro que a natureza, não tem como você encaixotar ela e dizer que vai ser assim, não é. Laninha, El Ninho, mas nós temos condições de mitigar muito essas tragédias que ocorreram. Lá atrás, não sei se chegou a pegar os famosos Jacksons, família... eu vi muito desenho, sim. Hanna-Barbera, se eu não me engano, os Jackson, a Hanna-Barbera. Você sabia que isso foi em 60 e poucos, que aquele robozinho lá, o pai Jackson e tal, eles já tinham, ele tinha relógio digital, 1960 e pouco, o cachorrinho numa esteira ergométrica, ele tinha um laptop. Nós estamos falando isso de 50, 60 anos atrás. E essa era a visão que se tinha. E anos mais tarde, eu me recordo um dia que eu estava numa obra e alguém me pediu, eu estava em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, me pediram um desenho de uma viga numa obra para mandar para Porto Alegre. Ele disse, como é que eu vou passar isso aqui por telefone? Não, você vai usar um fax. Jorge, eu fui lá na obra, peguei, fiz um croquis à mão, peguei o fax, digitei o número de telefone em Porto Alegre, passei o negócio, e lá pro telefone, recebeu um desenho aqui. Eu achei que eu tinha atingido, que aquilo ali era mais do que o nome da tecnologia. Você imagina como a gente tem a visão pequena, né? Quando eu vi o fax ali, eu achei que era um supra-sumo. Mal sabia eu o que estava para vir. Perfeito. Isso foi em 95. Nós estamos falando aí de 29, 30 anos. Você vê quanta coisa nós fizemos nesses 30 anos. Então você me pergunta daqui a 10 anos, olha, eu enxergo daqui a 10 anos
uma gestão conciliada muito forte de controle da inteligência artificial, principalmente no uso dos chats, né, os chats GPT. Isso vai ser uma transformação e uma qualidade de vida muito grande que nós vamos ter, principalmente nas nossas cidades, aí, em termos de conectividade, de segurança, né, de tráfego. Enfim, eu vejo lá na frente que nós vamos colher frutos muito bacanas dessa tecnologia. Claro que isso leva um tempo, né, e nós temos que envolver todas as parcelas, não só pode ficar restrito a uma camada, você segrega grande parte, isso tem que ser. Tem que ter uma integração. Tem que ser inclusivo. Perfeito. Tem que ser inclusivo. E cabe a nós, então, fazer isso que nós estamos fazendo aqui, estimular para que pessoas venham para o mercado e possam ter essa visão também para juntos nós irmos evoluindo nesse sentido. Tá? Eu enxergo isso aí. Então, uma grande oportunidade que a humanidade está tendo agora, né, de se desenvolver assim, ó, fantástico. E cuidar, questões de saúde, os burnout que estão vindo aí, você faz... Hoje, no nosso dia, é um Big Brother, você faz 30 horas em 20. Né? Você está aqui, as coisas estão acontecendo. Você vai para o carro, já está resolvendo o problema dentro do carro. Então, assim, se preparar, né? Equilíbrio emocional fundamental agora, né? E acima de tudo, gente, cuidar da saúde, sabe? Esquecer que nós ainda somos uma inteligência natural. Perfeito. Sensacional. Eduardo, sensacional aqui o nosso papo. Muito obrigado por esse tempo aqui. Pessoal, esse foi mais um AI em Foco, uma realização da Associação Sempre Fidelis, com parceria da Giant Inovação e apoio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal. Esse foi o nosso amigo Eduardo Stahlhofer, foi certo? Cara aí. Eu disse que até o final... Não foi com o uso do chat, não. Te disse que até o final do nosso encontro aqui eu ia fazer certo. Cara, muito obrigado, viu? Assim, aproveite esse conteúdo porque certamente vai fazer uma diferença enorme na sua jornada, como eu curti demais aqui. Tá bom? Obrigado, Eduardo. As ordens. Eu que agradeço, viu? Sucesso. Falou. Até mais, gente. Até logo.